Pessoal, vamos continuar falando um pouco de trigonometria? Eu vou voltar um pouquinho no assunto de equações, porque é um assunto importante. E dessa vez eu vou generalizar todas as equações. Eu vou, como sempre eu faço nas minhas aulas, às vezes eu vou usar alguns nomes que não são nomes técnicos da matemática, uma nomenclatura adequada, mas que eu sempre uso para a questão da gente poder se situar e se comunicar. Então, a nomenclatura que às vezes eu uso aqui, eu vou avisando para vocês que é uma nomenclatura nossa, tá ok? Então, não vai ser diferente aqui. Nós vamos falar de equações trigonométricas e eu vou dividir as equações trigonométricas em dois grupos. O primeiro grupo é um grupo que eu vou chamar, por isso as aspas, do grupo de equações que tem ângulos simples. O que é ângulo simples? É quando a variável, lembre-se, a variável é o que representa o ângulo. A nossa variável é o ângulo. Seno de x, x é a variável, x é ângulo, seno do ângulo x. Ou alfa, seno de beta, não importa. Eu estou generalizando, alfa, x, y, não importa. A variável, o ângulo é x, somente x, mais nada. O x está sozinho. Seno de x, cosseno de x, tangente de x, secante de x, não importa, mas é x, sozinho. Esse tipo de equação aqui para nós, só para a gente poder conversar e diferenciar, eu vou passar a chamar de equação de ângulo simples. Tá bom? Mas não tem esse nome, claro. Bom, esse tipo de equação eu vou propor para vocês o seguinte. O início dela, o começo, quando você for começar a resolver, resolva sempre no intervalo de 0 a 2π, ou seja, resolva sempre na primeira volta. Mesmo que não seja o universo que foi solicitado no exercício. Mesmo que ele tenha escrito resolva em R. Não foi de 0 a 2π, foi em R, não importa. As equações de ângulo simples comecem resolvendo sempre na primeira volta, ou seja, de 0 a 2π. Sempre. Depois que você resolver de 0 a 2π, você vai fazer uma análise das soluções que você teve, o que você obteve de soluções, de raízes, e aí sim, analisando isso aqui, você vai passar para o universo que ele pediu. Tá bom? Por isso que eu nem pus o universo, ó. Deixei aqui os pontinhos ali. Resolva em R, resolva de 0 a 2π, resolva de 0 até π. Não importa. Resolva sempre nesse intervalo, depois você vai analisar os outros universos, tá bom? Então vamos lá. Tinha dito para vocês que o legal das equações trigonométricas é que elas não têm técnica nova de resolução. Da mesma maneira que vocês resolvem equações algébricas, vocês resolvem equações trigonométricas. Então essa aqui é uma equação do segundo grau. Ó. Seno ao quadrado, seno elevado a 1, termo independente. E se ela é uma equação do segundo grau, é Bhaskara. Resolva usando Bhaskara. Nesse caso, o nosso A vale 2, o nosso B vale 1, né? Está acompanhando o seno aqui, ó, e o nosso C vale menos 1. Lembrando que a variável aqui é o seno, hein? Você não vai achar x, você vai achar o seno, ó, seno ao quadrado. Você vai achar o seno. Cuidado, nós já falamos a respeito disso. As boas equações trigonométricas, os exercícios mais relevantes, são duas etapas de resolução. Primeiro você acha o valor da relação, depois você acha o valor da variável. Então, vamos fazer lá. Quem é o nosso discriminante, o nosso delta? B ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que é 2, que multiplica C, que é menos 1. Fazendo os cálculos, vocês vão perceber que esse discriminante vai dar 1 mais 8, 9. Vamos para a segunda etapa. Aquilo que eu falei, é seno de x. É o seno que está elevado ao quadrado. É menos b, então é menos 1. Mais ou menos a raiz quadrada do discriminante que a gente acabou de calcular. 9. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 2. Então, nós vamos ter aqui que o seno de x é menos 1, mais ou menos 3,
dividido por 4. Primeiro possível valor do seno. Menos 1, menos 3 dá menos 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Segundo possível valor do seno. Menos 1 mais 3 dá 2. 2 dividido por 4. 2 quartos, que é meio. Primeira etapa. Não vai ficar achando que acabou, né? Solução menos 1,5. Não acabou. Eu quero descobrir o valor de x. Então agora a segunda etapa. O que eu estou querendo saber? X é ângulo. A variável é o ângulo. Qual é ou quais são os ângulos que tem seno menos 1? Aí você vai perceber que os ângulos que tem seno menos 1 é o 270. 3π sobre 2. Só ele. Aí, quais são os ângulos que tem seno meio positivo? Você vai perceber que é o 30 e o 150. Ou seja, o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Os dois vão depender daquela tabela de ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. E não esquecer das simetrias. Não é só o 30 que tem seno meio, 30 graus, π sobre 6. O simétrico dele no segundo quadrante, o 150 também. Você não pode esquecer de detalhes. A gente vem sempre insistindo que é nos detalhes que às vezes acontecem os erros. Então, essa equação tem 3 raízes. Tá ok? Então, vamos analisar. Se o seu universo fosse lá no início, resolva sendo 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π. Primeira volta. Você teria 3 soluções. Solução π sobre 6, 5π sobre 6, 3π sobre 2. 30, 150, 270, mas a trigonometria no círculo é estudada em radiano, tá ok? Se fosse um universo um pouco menor, vai, resolva sendo 0 menor que x menor que π, de 0 até 180. Primeira metade, né? A metade do círculo, de 0 a 180. 30 serviria, tudo bem. 150 serviria, tudo bem. 270 já não serviria. Por quê? Porque o meu universo reduziu. Então a solução aqui seria só o π sobre 6 e o 5π sobre 6. Tá certo? Então, aquilo que eu falei. Você resolveu todas as possíveis soluções da primeira volta, de 0 a 2π. Depois você vai adaptar para o universo que ele te deu. O último universo, e talvez o que cause mais dúvida em vocês. Resolva em R. O resolva em R é aquela história de família angular, né? Que a gente falou. A equação da família angular. Então, toda vez que for resolva em R, você já sabe que vai ter equação da família angular. Não posso esquecer disso. Mandou resolver em R é a equação da família. E aí sim, aí eu tenho que ir para o círculo trigonométrico. Então eu tenho que pegar todas as soluções que eu encontrei. Vou colocar aqui, ó. Primeira solução, π sobre 6. Eu vou pôr aqui do lado em graus para ficar mais fácil de vocês entenderem. O 150 está aqui, ó. 5π sobre 6, 150 graus. E o 270 que está aqui, ó. 3π sobre 2, 270 graus. Como que eu faço a equação da família? Como é que nós vimos essa história de fazer a equação da família? A equação da família depende de 2 elementos básicos. Quem é o primeiro ângulo que te interessa? Que a gente chama de determinação principal ou primeira determinação. O primeiro que me interessa é 30. Beleza.
Depois, segunda coisa importante. Qual a distância entre cada um dos ângulos válidos? E no caso eu tenho 3. Que distância que eu tenho que percorrer para sair de um e chegar no outro? Vamos lá. Para sair do primeiro, 30, e chegar no segundo, 150, eu tenho que andar 120 graus. Para sair do segundo e chegar no terceiro, eu também, 150 até 270, eu também tenho que andar 120 graus. Então já andei 240. Então para voltar lá, no próximo ângulo válido, que já vai estar na segunda volta, certo? Para voltar lá, então eu teria que andar mais 120. Note que eu completei os 360. Então o que eu percebo? Que as distâncias que eu devo percorrer entre um ângulo válido e o outro é sempre a mesma. Falando em graus, 120 graus, 120 graus, 120 graus. Falando em radiano, 2π sobre 3. Essa é a distância. E quando a gente fez a aula de ângulos côncavos e de família angular, a gente tinha dito o seguinte: toda vez que a distância entre os ângulos válidos for a mesma, isso significa que eu consigo fazer apenas uma equação. Só uma. A equação da família vai ser possível fazer de uma vez só. Então vamos fazer. X pertence aos reais. Óbvio, né? É o universo. Tá o quê? X é igual, primeira determinação, 30 graus, π sobre 6. Mais h vezes a distância percorrida. Qual foi a distância percorrida? 120. Então h vezes 2π sobre 3. Com h pertencente a z. Sempre, esse final é sempre fixo. H pertence a z. Ou seja, o que eu estou falando? Que toda vez que eu sair do 30 e for somando 120 graus, 120 graus, 120 graus, 120 graus, sempre que eu fizer isso, eu vou voltar nos ângulos válidos na primeira volta, na segunda volta, na terceira volta. E como é z, significa que esse h aqui pode ser negativo. Aí eu também estarei pegando os ângulos negativos. Primeira volta negativa, segunda volta negativa. Então eu estou trabalhando com todos os ângulos. Então, na verdade, resolver em R é resolver em todas as voltas. Por isso eu preciso da família. Então, primeiro tipo de equação, aqui para nós, nome nosso, o primeiro grande grupo é o grupo dos ângulos simples, que eu sugiro que vocês façam dessa forma. Inicie sempre fazendo de 0 a 2π na primeira volta, pega a solução encontrada e faz a adaptação para o universo que ele pediu. É na primeira volta mesmo? Então você já resolveu. É meia volta? Então faz a adaptação para meia volta. É em R? Então acha a família angular. Tá ok?